pessoal, mais uma aula sobre conectivo lógico, para conectivos lógicos. Essa aula vamos fechar o ciclo do conectivo condicional, tá? São 3 partes, eu dividi a parte de conectivo condicional em 3 partes, porque realmente é um conectivo que precisa um pouco mais de atenção. Então, vamos para a terceira parte do conectivo condicional, que é a 6ª parte da aula 2 de conectivos lógicos. E essa parte eu quero chamar muita atenção de vocês, que é uma parte campeã em concurso público. É justamente aquela condição suficiente e condição necessária que a gente explicou nos vídeos anteriores, né? Que o condicional ele pode também ser escrito dessa forma, né? O se P, então que, né? Só para relembrar, se eu tenho se P, então que, o P é condição suficiente para que, e o que é condição necessária para P. Não pode esquecer disso. Ok, gente? Então, a gente vai para aqui, ó. Das expressões equivalentes ao conectivo condicional descritas, as mais importantes, sem dúvidas, são, como eu falei, P é condição suficiente para Q e Q é condição necessária para P. Claro, nessa simbologia aqui. Se P, então Q. Saber converter as palavras suficiente e necessária para o formato da proposição condicional será nosso foco da aula de hoje, certo? Então perceba que a sentença João ser concurseiro é condição suficiente para Maria ser psicóloga. Poderia ser reescrita usando o formato da condicional dessa forma. Ora, se é condição suficiente, galera, pense assim, ó. Se é condição suficiente, o que vem antes é o antecedente e o que vem depois é o consequente. Então veja, se João é concurseiro, então Maria é psicóloga. Agora, se eu colocar a expressão Maria ser psicóloga é condição necessária para João ser concurseiro. Então poderemos fazer uma conversão que nos conduzirá à mesma coisa, não mudaria. Por que não mudaria? Porque quando eu uso a palavra condição necessária, o que vem antes não é o antecedente, é o consequente. E o que vem depois não é o consequente, é o antecedente. Porque eu estou voltando, né? Então, cuidado com essa palavra. Condição suficiente e condição necessária. Cuidado. Condição suficiente, a ordem é normal. O que vem antes realmente é o antecedente. O que vem depois é o consequente. Mas se eu uso a palavra condição, o termo condição necessária, o que vem antes é o consequente. E o que vem depois é o antecedente. Ok, pessoal? Cuidado com isso. Tome nota. O antecedente é condição suficiente para obter o consequente. E este, o consequente, é condição necessária para obter o antecedente. Ok? Com termo de muito com prática, você não vai esquecer isso e vai gabaritar a sua prova. Não tenha dúvida. Vamos ver como esse assunto foi cobrado. Questão 14. Sejam as proposições P e Q, onde P implica logicamente Q. Olha, a questão está cobrando que você entenda, que você saiba o que quer dizer P implica logicamente Q. Gente, só revisando, na aula passada eu mostrei 6 formas que o conectivo sim então pode ser expresso. E uma das formas é P implica Q, ou seja, eu posso escrever assim, ó, P implica Q, ou se P, então Q. É isso aqui, ó, P implica Q. Ora, se P implica Q, então P é condição suficiente para Q. P é condição suficiente para Q. Ou vou até mudar aqui de cor, ou que é condição necessária para P. Pessoal, qual é o correto? Onde tiver uma das duas alternativas. P é condição suficiente para Q, ou Q é condição necessária para P. E de cara já toma a letra A. P é condição suficiente para Q. Claro que você não vai encontrar
essa outra alternativa. Você não vai encontrar ela. Q é condição necessária para P. Não vai. Ok? Então, gabarito, letra A. Questão da ESAF. Tá aí, né? Aqui está toda a explicação. P implica logicamente Q. Quer dizer isso aqui, ó. Se P, então Q. Então, se P, então Q. P é condição suficiente para Q. E Q é condição necessária para P. Isso é um breve resumo. Até bom você printar, copiar, dar uma pausa no vídeo e copiar isso aí. É importantíssimo. Questão 15. Sejam as proposições. Vamos lá. P. Atuação compradora de dólares por parte do Banco Central. Q. Fazer frente ao fluxo positivo. Se P implica Q, então mesma coisa. Mesma historinha, né? Só que aqui é outra banca, FCC, cobrando a mesmo detalhe. Se P implica Q. Olha, se P implica Q, eu tenho isso aqui, ó. Se P implica Q. Então, P é condição suficiente para Q. E Q é condição necessária para P. Vamos ver onde tem isso? Vamos lá. Atuação compradora de dólares para o Banco Central é condição necessária? Não. O P é condição suficiente. Então, a letra A está fora. Fazer frente ao fluxo positivo. Opa, fazer frente ao fluxo positivo. Eu estou falando de quê? De quê? De quê? Q é condição suficiente? Não. Q é condição necessária. Vamos lá. A autuação compradora de dólares, estou falando de quem? A autuação compradora de P. P é condição suficiente, para fazer frente ao fluxo positivo? Exatamente. P é condição suficiente para quê? P é condição suficiente para quê? Letra C, né? Nem precisa mais olhar os demais, né, gente? Então, gabarito, letra C de casa. Então, observe que não tem muito o que a gente fazer, sabendo a técnica, resolve rapidinho. Lembrou que quando você não sabe a técnica, ou passa por cima, ou faz um curso que não muito resumido e não traz esse detalhe, é por causa de uma questão que você fica fora do concurso. E nosso curso ele é completo, todos os detalhes. Fatalmente vai ter algo na sua prova que não tenha falado nesse curso. Ok? Fatalmente. Questão 16. Questão da banca CESP. Questão de certo ou errado. A proposição P, ser honesto é condição necessária para um cidadão ser admitido no serviço público. Vamos lá, galera. Vamos destrinchar isso aqui. Ser honesto é condição necessária. Então, eu vou dizer o seguinte, ó. Quando estou falando de condição necessária, lembra? Então, quando eu falar em condição necessária, o que vier antes é consequente, o que vier depois é suficiente, é o antecedente. Lembre disso, tá? Então, na verdade, eu posso escrever da seguinte forma, veja. Se condição necessária, que vem depois. Aí começa com ele. Se para um cidadão ser admitido no serviço público, se para um cidadão ser admitido no serviço público, então, aí o que vem antes? Deve ser honesto. Mais ou menos assim. Ou então, tem que ser honesto. De modo que você tem que saber o seguinte: se ele está falando em condição necessária, eu estou falando em condição necessária, eu tenho que observar que quando eu uso o sim, então, que é condição necessária, essa parte aqui tem que vir depois. E essa parte que vem depois da condição necessária tem que vir antes. Tem que ter esse cuidado. Se fosse condição suficiente, a ordem era a mesma. Não mudaria de ordem, não. Certo? Vamos lá. Ele diz que é corretamente simbolizada na forma se A, então B. Em que A representa ser honesto. Opa. Se A, aqui ó, A, então B. Em que A representa ser honesto. Não. Ser honesto é B.
Se ele está dizendo que isso aqui é escrito na forma A, se A, então B, então o que eu faço? Eu reescrevi na forma do se, então. Eu peguei a forma do condição necessária, reescrevi na forma do se, então. Chamei isso aqui de A e isso aqui de B. Observe que o A não é ser honesto, o A é cidadão ser admitido. E B que é ser honesto. Ele encontrou o contrário aqui, né? Então está errado isso aqui. Viu o que a banca fez? Mas viu que não é difícil? Né? A banca tentou pegar você de calça curta. Certo? Então, gabarito errado. Ok? Gabarito errado. Como a gente tinha explicado, aqui está resumido, mas como a gente tinha explicado no slide anterior. Ok, gente? Com isso, nós finalizamos mais uma aula sobre conectivos lógicos. Forte abraço.